Você já parou para pensar como seria assistir a um pôr do sol em outro planeta? Feche os olhos por um instante e imagine-se em Marte. O chão é avermelhado, seco, estéril, o ar é rarefeito. E então, lentamente, o sol começa a desaparecer no horizonte. Mas ao invés de pintar o céu com laranjas e vermelhos como na Terra, algo inesperado acontece. Uma luz azulada começa a tomar conta do firmamento. Um pôr do sol azul. Sim, azul. Em Marte, o dia termina com um espetáculo de cores que contraria tudo o que conhecemos. Mas por quê? Neste vídeo, vamos mergulhar nesse mistério celeste e não apenas explicar a ciência por trás do fenômeno, mas também levantar especulações e teorias que deixam tudo ainda mais intrigante. O pôr do sol azul de Marte não é apenas uma curiosidade. Ele revela muito sobre o planeta vermelho e talvez até sobre o nosso futuro. Vamos começar. Em 2015, o rover Curiosity da NASA registrou imagens de um pôr do sol em Marte que rapidamente se tornaram virais. Nas fotos, o céu ao redor do Sol aparecia tingido de azul acinzentado. Para muitos parecia montagem, para outros, prova de que havia algo estranho no planeta. Mas a explicação, como veremos, é científica e fascinante. Na Terra, o pôr do Sol é alaranjado por causa da forma como nossa atmosfera interage com a luz solar. A luz do Sol é composta por várias cores, cada uma com um comprimento de onda diferente. As cores de ondas mais curtas, como o azul e o violeta, são espalhadas em todas as direções pelas moléculas do ar, um fenômeno chamado de dispersão de Rayleigh. Durante o dia, isso nos dá o céu azul. Mas quando o Sol se aproxima do horizonte, a luz percorre um caminho mais longo pela atmosfera e o azul é dispersado ainda mais, permitindo que o vermelho e o laranja dominem a cena. Mas Marte é diferente. A atmosfera marciana é extremamente fina, com apenas cerca de 1% da densidade da atmosfera terrestre. E ao contrário da Terra, ela é composta principalmente por dióxido de carbono, cerca de 95%, e repleta de partículas de poeira extremamente finas e ricas em óxidos de ferro. E aqui está o segredo. Essas partículas de poeira em Marte não se comportam como o ar terrestre. Elas têm um efeito especial na luz azul. Em vez de dispersar a luz azul para longe, como na Terra, a poeira marciana tende a direcioná-la para frente, diretamente para o observador. Isso é conhecido como dispersão para frente. Enquanto as outras cores da luz solar são dispersadas em diferentes direções ou absorvidas, o azul é intensificado no ponto onde o Sol está se pondo. O resultado? Um pôr do sol azul, suave e melancólico, contrastando com o céu avermelhado do dia. Agora pare e pense, se em Marte o céu do dia é vermelho e o pôr do sol é azul? Será que estamos diante de um planeta que parece viver ao contrário da Terra? Essa inversão de cores levanta mais do que questões ópticas. Cientistas e astrônomos estão atentos aos impactos que a poeira marciana pode ter não apenas na observação do céu, mas na exploração humana. Afinal, essas partículas de poeira não só afetam a luz, mas podem interferir em instrumentos, sistemas solares e até na saúde de astronautas. Segundo um estudo publicado no Journal of Geophysical Research, 2014, as propriedades da poeira marciana ainda são parcialmente desconhecidas. Sua composição fina, abrasiva e eletroestática pode ser um desafio enorme para qualquer missão de longo prazo no planeta. E se essas mesmas partículas influenciam a luz, quem garante que não possam também esconder ou distorcer outros fenômenos? Aqui entra a especulação, com os pés no chão, é claro. Alguns teóricos sugerem que o comportamento incomum da luz em Marte poderia permitir o surgimento de fenômenos ópticos ainda não compreendidos, como miragens, ilusões atmosféricas e até distorções eletromagnéticas. Poderíamos estar vendo apenas parte da realidade marciana. E mais, algumas imagens captadas por sondas mostram reflexos, brilhos e tons que desafiam interpretações simples. Embora a NASA ofereça explicações técnicas, há quem acredite que existam nuances da atmosfera de Marte ainda não mapeadas, camadas finas, reações químicas entre a poeira e o Sol, ou até efeitos quânticos em ambientes de baixa pressão. Nada disso é confirmado, mas vale lembrar: há apenas algumas décadas, ninguém acreditava que a água ainda pudesse existir em Marte.
Hoje, temos indícios claros de água congelada e traços de vapor atmosférico. O impossível de ontem pode ser o fato científico de amanhã. Então, da próxima vez que você olhar para o pôr do sol aqui na Terra, lembre-se de que em outro planeta, um mundo seco, frio e inóspito, o sol se despede com um tom azul, uma cor que, para nós, simboliza tranquilidade. Mas para Marte, talvez seja apenas mais uma peça em um quebra-cabeça cósmico que ainda estamos longe de montar por completo. Marte continua a nos desafiar, e talvez o mais enigmático de tudo seja justamente isso: o fato de que o pôr do sol, esse momento tão simbólico do nosso cotidiano, é completamente diferente por lá. Em um planeta que um dia pode abrigar colônias humanas, imaginar que veremos o entardecer tingido de azul é quase poético. Mas também é um lembrete de que mesmo quando achamos que conhecemos o universo, ele ainda nos surpreende, ainda esconde segredos, ainda nos observa em silêncio, enquanto o sol se põe azul no horizonte marciano. Se você ficou intrigado com esse fenômeno, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Temos muito mais curiosidades científicas, mistérios do espaço e perguntas provocadoras vindo por aí. Comente aqui embaixo. Você acha que o pôr do sol azul de Marte esconde algo mais? Ou é apenas um espetáculo natural diferente? Vamos debater nos comentários. E se você quiser continuar explorando os segredos do universo, clique no vídeo ao lado e descubra o que realmente acontece quando uma estrela morre. É de arrepiar!